Estamos aqui com o Duarte Costa, do Volt. Em primeiro de tudo, muito obrigado por estares aqui. E gostávamos, primeiro de tudo, que te apresentasses a ti e ao Volt para um eleitor comum. Sabemos que as eleições europeias, muitas vezes, há um grande afastamento das pessoas das eleições e penso que é importante que todos os partidos se mostrem cada vez mais, e que mostrem como opção para as próximas eleições. Sem dúvida. Obrigado. Eu acho que é fundamental iniciativas como estas para que as pessoas possam estar informadas de que opções têm nestas eleições europeias. O Volt é o único partido europeu candidato nestas eleições europeias em Portugal. É inédito. Nós nunca tivemos em eleições europeias um partido europeu. O que é um partido europeu? É um partido que concorre em toda a União Europeia e que tem um programa para a União Europeia. Também é inédito em Portugal. O nosso programa eleitoral é o mesmo em toda a União Europeia, ao contrário dos outros partidos que têm manifestos eleitorais com algumas propostas e uma visão global, mas não de facto um programa para a União Europeia. E a grande diferença que nós também queremos fazer nestas eleições, para além das nossas propostas, é que nós queremos dar voz às pessoas e queremos combater esse sentimento que a União Europeia é algo longe e é algo que eu não entendo. O slogan da nossa campanha é "Faz-te ouvir na Europa". Nós temos feito um trabalho já de há um ano, porque selecionámos os nossos candidatos em maio do ano passado para estarmos nas universidades, nos centros empresariais e tecnológicos, nas aldeias, nos bairros periféricos. Temos falado da União Europeia e temos perguntado às pessoas o que é que elas gostariam de dizer e de ver representado na União Europeia. E agora, nesta reta final, continuamos esse trabalho, porque eu acho que as pessoas entendem muito bem o que é que o município faz, entendem muito bem o que é que o governo faz, mas falta complementar este último nível. Entender muito bem o papel da União Europeia e como a sua voz é decisiva para os rumos que esta União Europeia toma. As pessoas já reconhecem que a União Europeia é muito importante. Falta essa pequena parte e nós queremos fazer essa diferença. Achei muito interessante falares não só das zonas urbanas, mas falares de todo o país. As eleições europeias têm essa especificidade muito, muito própria que permitem que os candidatos falem para o país inteiro, não falem apenas para círculos eleitorais, e é muito importante porque muitas pessoas às vezes pensam que é apenas Lisboa ou o Porto ou as grandes metrópoles, mas não, é uma forma também das pessoas se sentirem representadas e gostava também de ouvir em termos de as traves mestras do Volt e da vossa candidatura, no que é que achas que o Volt se destaca em relação aos outros como bandeiras principais para o futuro da Europa e para o futuro dos próximos anos, porque esta década vai ser muito importante para o futuro das próximas décadas da Europa. Sem dúvida, e eu acho que este aspecto de descentralizar é um aspecto que torna a União Europeia mais importante ainda. Eu vou-te dar um exemplo. Eu esta semana estive reunido no Distrito de Aveiro com representantes do setor industrial, do cluster das bicicletas e da indústria do distrito. E claramente os empresários e as indústrias portuguesas muitas vezes são os mais europeístas, porque sabem muito bem o que é um mercado de 450 milhões de consumidores, este mercado comum, que é uma grande vantagem competitiva para uma empresa portuguesa poder ser uma empresa competitiva a nível global. E por isso também tem muitas expectativas das eleições europeias e pedidos para os eurodeputados portugueses e a representação da voz portuguesa na União Europeia ser construtiva no sentido de garantir, por exemplo, que as metas climáticas da União Europeia sejam cada vez mais transpostas para outras jurisdições. Nós, por exemplo, uma das nossas prioridades é garantir que a fronteira comercial da União Europeia tem critérios de sustentabilidade e critérios de respeito pelos direitos humanos. Porque isso é muito importante para as empresas europeias. Porque quando uma empresa europeia sai prejudicada por ser ambiciosa na luta contra as alterações climáticas ou no respeito pelos direitos humanos, isso não é justo. E, portanto, esses critérios não só vão tornar as empresas portuguesas, as empresas do Distrito de Aveiro, por exemplo, mais competitivas, como também vamos fazer com que a União Europeia influencie essas outras jurisdições do mundo a fazer o que nós precisamos que todo o mundo faça, descarbonizar e respeitar os direitos humanos. E, portanto, nós temos uma agenda muito ambiciosa nessa interface entre a economia e o ambiente. Por exemplo, nós queremos triplicar o investimento em inovação e dotá-lo de critérios que têm um foco, sobretudo, em regiões do brain drain, da fuga de cérebros, como é Portugal e tantos outros Estados-membros da União Europeia. E, por exemplo, quando eu estou na região norte, na região centro, uma das coisas que eu falo com as empresas é que nós precisamos de ter uma União Europeia que apoia mais e que desburocratiza mais o processo para pequenas e médias empresas dos setores do futuro possam, com fundos europeus, inovar, possam ter práticas tecnológicas de maior valor acrescentado e, com isso, ter salários do nível europeu. Aqui em Portugal, aqui no Distrito de Aveiro, no Distrito de Braga, no Distrito de Coimbra, e captar talento, reter talento e fazer a diferença na vida dos jovens portugueses que podem assim escolher ficar em Portugal com uma vida digna.
Bem, lá está, é muito bom ver esse interesse por todo o país, dos mais jovens às pessoas que já cá estão há mais tempo que nós. Agora, para terminar, porque é que as pessoas devem votar no Volt? O Volt é o único partido europeu nestas eleições e isso faz toda a diferença para nós conseguirmos não só melhorar a nossa vida, mas garantir que temos uma vida boa nas próximas décadas. Nós vivemos numa União Europeia que tem, neste mandato, a última oportunidade de evitar o ponto de não retorno no planeta Terra. A União Europeia tem que ser líder global na descarbonização e na adaptação às alterações climáticas e isso significa mobilizar o resto do planeta para fazer o mesmo. Nós também precisamos de garantir que temos paz na Europa. Isso significa caminharmos cada vez mais para termos forças armadas europeias e um cluster de defesa europeu. É isto que nos garante autonomia estratégica perante os Estados Unidos e também uma autonomia estratégica que nos permite defender os nossos interesses e defender a paz no caso de uma situação de guerra na União Europeia. E, finalmente, nós precisamos de garantir uma União Europeia da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Nós vemos como cada vez mais há regimes, há países na União Europeia que estão a adotar o caminho da extrema-direita, uma direita populista e uma direita que ameaça o Estado de Direito, e nós precisamos de tornar a União Europeia mais democrática. Por exemplo, acabar com o direito de veto no Conselho da União Europeia, que não é democrático quando um país, como a Hungria, como Viktor Orbán, consegue bloquear interesses europeus, como a solidariedade com a Ucrânia ou a competitividade da economia europeia no mundo. Portanto, nós temos um programa eleitoral para a União Europeia, somos o único partido em Portugal que tem um programa para a União Europeia, em vez de um manifesto com algumas propostas, e por isso eu desafio todos a lerem o programa do Volt, a consultarem o nosso resumo. Nós temos um chatbot para as pessoas fazerem perguntas ao programa do Volt e conhecerem e votarem da forma mais informada possível, porque a União Europeia precisa desse voto esclarecido e dessa mobilização para a democracia europeia. E agora, para terminar, porque é importante votar nestas eleições europeias? É muito importante votar porque nas últimas eleições, em cada 10 pessoas, 7 não votaram. Aquelas 3 pessoas em cada 10 que votaram decidiram tudo. E nós sabemos que quem está insatisfeito com a União Europeia vai votar em projetos perigosos para a União Europeia e, portanto, todos nós, sobretudo que defendemos uma Europa capaz de defender os seus direitos, temos de ir votar, temos de nos fazer ouvir, porque isso faz toda a diferença naquilo que vai acontecer nos próximos 5 anos, naquilo que vai acontecer na vida do planeta, na vida da democracia e na paz nas nossas vidas. Por isso, dia 9 de junho, vai votar e vota em consciência. Muito obrigado, Arte.